Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu quero convidá-los mais uma vez a meditarmos na palavra de Deus. Eu sei que para muitos é um desafio grande, queridos, meditar na palavra de Deus. Eu sei que muitos, na verdade, não gostam do que a palavra diz e não gostam de ouvir a explicação da palavra. Até entendo isso, sabe? Quem tem acompanhado os nossos estudos em Romanos vai entender melhor ainda. E eu convido você, vou até deixar aqui talvez a playlist aqui de Romanos 7 que nós estamos estudando na igreja, porque nós tratamos disso de maneira exaustiva, nós estamos tratando disso. Inclusive, a gente vem pregando a respeito exatamente disso, do porquê que o homem rejeita a lei de Deus, porque o homem rejeita a palavra de Deus. E isso se dá por causa do pecado na vida do ser humano, tá bom? Eu vou deixar por aqui e você, se quiser dar uma olhada lá, tá bom? Acompanha lá as nossas pregações lá em Romanos. Mas eu quero voltar para o texto da última reflexão que eu fiz. Nós estamos falando sobre o versículo 6, o nosso assunto é o julgamento de Deus, né? De como acontecerá esse julgamento. E eu já disse que ele é um julgamento universal, pessoal, individual. Agora eu estou dizendo que ele não será baseado em obra. Só que aí eu leio o versículo 6 de Romanos 2 e o texto diz assim, o qual, está falando de julgamento, né? O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Está dizendo que Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Quando eu digo isso, querido, eu preciso levantar uma questão. Foi o que eu fiz no vídeo passado, né? Eu levantei uma questão. Então, o que Paulo quer dizer aqui com o homem vai ser julgado de acordo com as suas obras? Paulo está aqui ensinando aqui que a salvação é alcançada pela prática das obras? E a resposta para isso é não, de maneira alguma. Isso é inimaginável à luz das Escrituras Sagradas, tá? E a gente fala isso porque até mesmo entre as pessoas que conhecem as Escrituras Sagradas, há esse pensamento. Ainda que a pessoa diga assim, eu sei que eu sou salvo pela graça, e quando ela diz isso, ela está dizendo que ela é salva pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas ela diz isso da boca para fora, e o problema é que quando ela faz alguma coisa de errado, quando ela comete algum pecado, quando ela cai em algum pecado, então ela começa a achar que não merece salvação, ela começa a achar que perdeu a salvação porque fez alguma coisa de errado. E quando ela age dessa forma, ela está negando a profissão de fé, de que é salva pela graça. Porque ao achar que perde a salvação por causa do pecado, ela está dizendo que o que salva ela são as suas obras. Se ela pratica boas obras, ela será salva. Se ela pratica obras ruins, ela não será salva. Como ela praticou uma obra ruim, então ela acha que perdeu a salvação. Você consegue entender? Parece simples, né? Mas pensa numa coisa que tem dado nó na mente de muitas pessoas que servem ao Senhor. Então, olha só, queridos. Eu estou tratando dessa questão, tá? E Paulo não está aqui de maneira alguma, sabe? De maneira alguma. Na verdade, nem Paulo, nem qualquer outro autor bíblico, eles dizem que as obras produzem salvação. O que nós encontramos, na verdade, é exatamente o oposto disso nas Escrituras, tá? Olha só, Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Eu vou ler só esse versículo porque eu acho que ele é suficiente para remover da nossa consciência qualquer tipo de pensamento a respeito de salvação por obras. Olha o que o texto diz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. Não é vocês que produzem, tá? É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura de Deus, né? Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Você observe, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça mediante a fé. E nem a graça e nem a fé nós conseguimos produzir. É algo que Deus nos dá. Então, salvação, querido, é uma obra de Deus no coração do ser humano. Simples assim, tá? Agora a questão é a seguinte, tá bom? Assim como nós podemos afirmar que nem todas as obras do mundo seriam possíveis para justificar ou para salvar alguém diante de Deus, também é correto afirmar que aqueles que professam amarem ao Senhor, se não tiverem obras que evidenciem este amor, estarão vivendo um engano religioso, um falso cristianismo. Então, observe o que eu estou dizendo.
não há obra suficiente ao ser humano que possa salvá-lo, mas ao mesmo tempo ele precisa de obras para mostrar que ele é salvo. O que eu estou dizendo aqui é uma coisa que eu venho repetindo na igreja há algum tempo. Obras não são a causa da nossa salvação, tá? Obras são a consequência da nossa salvação. Eu não sou salvo por praticar obras, tá? As obras que eu pratico, elas apenas evidenciam se eu sou salvo ou não. É isso que Paulo vai mostrar nesses versículos que nós estamos estudando. As obras, elas apenas evidenciam o meu coração. Elas evidenciam se eu sou salvo ou não sou salvo, tá? Então eu quero que isso fique bem claro, tá bom, querido? Paulo não está ensinando que nós escaparemos ou nós seremos salvos do juízo de Deus por causa das nossas obras. Elas apenas são evidências da real condição humana. Por elas, pelas obras, nós saberemos quem pertence e quem não pertence a Deus. Ou, se você quiser usar as palavras de Jesus, nós conhecemos uma árvore pelo fruto que ela produz. Mateus 7, a partir do versículo 16, nós temos uma passagem extremamente importante nesse sentido. Olha só o que Jesus disse. Olha, vocês podem descobri-los pela maneira como agem. Está falando dos falsos mestres, tá bom? Dos falsos profetas. Assim como podem identificar uma árvore pelo seu fruto. Vocês nunca confundirão uma videira com um espinheiro ou figos com ervas daninhas. Assim, o meio de identificar uma árvore ou uma pessoa é pela qualidade dos seus frutos, ou seja, pelas suas obras. Nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. A questão decisiva é se essa pessoa faz a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos a seu respeito e usamos o seu nome para expulsar demônios, para fazer muitos milagres? Mas eu responderei: vocês nunca foram meus. Vão embora, porque as suas obras são más. São pessoas religiosas que usam o nome de Jesus para operar milagres, para operar sinais, mas as obras praticadas por elas mostram que elas não conhecem a Deus, mostram que elas não são salvas. Então eu espero, querido, de todo o meu coração, que você entenda isso. Não basta, olha, é um negócio muito perigoso, sabe? Eu sou um pastor e eu prego a palavra de Deus. E eu faço isso muito, sabe? Eu prego nos domingos, eu prego nas terças, eu prego nas quartas, domingo, culto da igreja, terça, culto na igreja, quarta, célula, e gravo vídeos praticamente para todos os dias da semana. Então, parte da minha vida eu passo pregando, ensinando as Escrituras de Deus. Mas o fato de eu ensinar as Escrituras, querido, não me garante salvação. Eu não sou salvo porque eu estou pregando a Bíblia, porque eu estou ensinando as Escrituras. Isso não me dá direito à salvação. E a gente corre um risco muito grande de achar que o fato de estar pregando nos dá uma espécie de salvo-conduto para viver da forma como a gente quer. Não é bem assim. As minhas obras evidenciarão se eu sou salvo ou não. Aquilo que eu faço, a maneira como eu vivo, vai dizer se eu sou um filho de Deus ou não sou um filho de Deus. É isso que Paulo está ensinando aqui nesse texto. Eu espero que isso fique bem claro para todos vocês que acompanham essas reflexões. Você não é salvo porque faz boas obras. Ah, pastor, sabe, eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa que nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, eu não gosto muito de farra, eu vivo uma vida tranquila, eu sou um bom marido, uma boa esposa, eu sou um bom pai. Então, eu acho que eu vou ser salvo porque minhas obras, sabe, elas falam... Não, querido, isso aí, de forma alguma, não é assim que funciona. Você não tem amparo bíblico para justificar esse posicionamento. A Bíblia contraria isso de maneira muito cabal. Só há salvação por meio de Jesus Cristo. Não há outro caminho. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você não pode chegar por conta própria a Deus. Você precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo, tá bom? Deus te abençoe.